Gente, o que Michele Bolsonaro falou sobre a congregação cristã no Brasil chocou o Brasil todo. Antes de anunciar essa notícia bombástica, peço que se inscrevam no canal e comente de qual cidade estão assistindo esse vídeo. O que aconteceu na manhã dessa segunda-feira no Palácio da Alvorada deixou absolutamente toda a classe política brasileira e o meio evangélico nacional em estado de completo choque e estabeleceu um marco histórico completamente inesperado nas relações entre poder político e denominações religiosas no Brasil. Em uma entrevista exclusiva que durou exatos 1 hora e 42 minutos, concedida à Rede Record de televisão e transmitida simultaneamente para mais de 80 países, através de emissoras parceiras, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro proferiu declarações que reverberaram como um verdadeiro terremoto pelos gabinetes políticos de Brasília, pelos templos evangélicos de todo o país e pelas redes sociais de dezenas de milhões de brasileiros cristãos. Era aproximadamente 10h30 de uma quinta-feira aparentemente comum quando algo absolutamente extraordinário e sem precedentes históricos começou a tomar forma no ambiente elegante do gabinete presidencial. Michele Bolsonaro, conhecida nacionalmente por sua discrição política, posições evangélicas firmes e papel influente nos bastidores do poder executivo brasileiro, havia anunciado durante a semana anterior que faria a revelação mais importante e surpreendente de toda a minha trajetória como primeira-dama e cristã comprometida. A atmosfera no Palácio da Alvorada estava visivelmente carregada de expectativa sem precedentes. Jornalistas de dezenas de veículos de comunicação brasileiros e internacionais haviam sido convocados especificamente para cobrir aquela entrevista histórica. Políticos de diversos partidos, líderes religiosos renomados, analistas especializados em comportamento evangélico e até mesmo representantes diplomáticos de outros países compareceram para testemunhar o que a ex-primeira-dama estava preparando para compartilhar com a nação brasileira. Com uma expressão visivelmente diferente de sua postura habitual, mais reservada, Michele se dirigiu ao estúdio improvisado carregando uma Bíblia antiga de família e uma pasta volumosa de documentos e fotografias que despertou imediatamente a curiosidade de todos os presentes. Seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, observava da sala anexa com uma expressão que misturava orgulho e apreensão, como se soubesse que algo verdadeiramente transformador estava prestes a acontecer na carreira pública de sua esposa. Queridos brasileiros e brasileiras, irmãos e irmãs em Cristo, telespectadores de todo o mundo que nos acompanham através da televisão e internet, começou com uma voz notavelmente diferente de seu tom habitual, mais contido, mais emotiva, mas carregada de uma convicção palpável que poucos haviam presenciado antes em suas aparições públicas. Venho diante de vocês hoje para compartilhar algo que transformou completamente minha compreensão sobre a autenticidade cristã, serviço público genuíno e responsabilidade espiritual no exercício do poder político. As câmeras da Record focaram instantaneamente no rosto da ex-primeira-dama, capturando cada nuance de sua expressão facial, cada inflexão emocional de sua voz caracteristicamente suave, mas determinada. Milhões de evangélicos brasileiros estavam literalmente prestando atenção ao que a mulher mais influente do governo Bolsonaro estava prestes a revelar. Durante estes últimos 6 meses desde o término do mandato presidencial, prosseguiu Michele com uma sinceridade visível que surpreendeu até mesmo seus assessores mais próximos. Vivi uma jornada espiritual e pessoal que mudou radicalmente não apenas minha perspectiva sobre diferentes denominações evangélicas, mas principalmente minha compreensão sobre o que significa verdadeiramente servir a Deus com humildade, simplicidade e propósito divino genuíno, especialmente quando se ocupa posições de influência política. O silêncio no estúdio era absolutamente impressionante. Jornalistas conhecidos por suas perguntas incisivas permaneciam em completa atenção silenciosa. Analistas políticos, acostumados com décadas de declarações calculadas de primeiras-damas, estavam visivelmente intrigados pela mudança radical no tom e na abordagem da mulher mais discreta da política brasileira contemporânea. Michele Bolsonaro continuou sua declaração com palavras que começariam a abalar as estruturas denominacionais evangélicas e políticas do país.
Quero falar hoje especificamente sobre uma descoberta que fiz. Uma revelação que me foi apresentada de forma completamente inesperada durante uma série de visitas que realizei discretamente ao longo dos últimos 4 meses a templos de uma denominação que, confesso honestamente, eu havia ignorado e subestimado injustamente durante todos os anos em que ocupei a posição de primeira-dama. A menção de visitas discretas a templos de uma denominação específica despertou imediatamente a curiosidade intensa de todos os presentes. Que tipo de experiência religiosa poderia ter impacto suficiente para motivar a ex-primeira-dama mais reservada da história republicana brasileira a fazer uma revelação pública tão dramática? Estou falando especificamente, declarou Michele com voz crescentemente emocionada, da Congregação Cristã no Brasil. Uma denominação que durante todos os meus anos como primeira-dama praticamente ignorei por sua simplicidade aparente, por sua resistência às atividades políticas tradicionais, por sua postura silenciosa diante dos debates públicos contemporâneos, e principalmente por sua ausência completa dos eventos e cerimônias oficiais do governo federal. A reação no estúdio foi de surpresa visível, murmúrios contidos e olhares de completa incredulidade. Nunca antes Michele Bolsonaro havia admitido publicamente ter ignorado ou subestimado qualquer grupo religioso, muito menos uma denominação que havia permanecido completamente ausente do círculo de influência do governo Bolsonaro. Mas durante estes últimos meses, continuou a ex-primeira-dama com uma humildade que chocou profundamente toda a audiência. O Espírito Santo me conduziu a uma jornada de descoberta espiritual que me fez perceber que eu havia cometido um erro gravíssimo. Um pecado terrível de negligência e arrogância política que precisa ser confessado publicamente diante de Deus e de todos os brasileiros. A confissão pública de erro por parte de Michele Bolsonaro causou ondas de choque em todo o estúdio. Muitos jornalistas não conseguiram conter expressões de surpresa ao presenciar tamanha demonstração de humildade genuína de uma figura política conhecida por sua postura firme e raramente autocrítica. A ex-primeira-dama abriu sua pasta de documentos, retirou várias fotografias, relatórios e anotações manuscritas, e fez a declaração que mudaria completamente o rumo de sua entrevista e chocaria profundamente toda a audiência. Durante minhas visitas incógnitas a mais de 25 templos da Congregação Cristã no Brasil em 15 estados diferentes, descobri uma realidade espiritual e social tão profunda, tão autêntica e tão transformadora que me obrigou a reavaliar completamente tudo o que eu pensava saber sobre cristianismo genuíno e responsabilidade cívica verdadeira. As fotografias que Michele começou a mostrar para as câmeras revelavam cenas extraordinárias, templos simples mas impecavelmente organizados, congregações orando silenciosamente com profunda reverência, famílias inteiras dedicadas ao estudo bíblico contemplativo, líderes servindo humildemente sem qualquer ostentação ou busca por reconhecimento político. Primeira descoberta que me impactou profundamente. Continuou a ex-primeira-dama com voz visivelmente emocionada. Em todos os 25 templos que visitei, em capitais e interior, regiões ricas e pobres, nunca encontrei um único pastor, ancião ou líder fazendo qualquer tipo de comentário político, promovendo candidatos, criticando governos ou misturando questões partidárias com pregação religiosa durante os cultos. A revelação causou um impacto imenso no estúdio. Em uma época onde a mistura entre religião e política se tornou prática comum em muitas denominações evangélicas, especialmente durante o governo Bolsonaro, descobrir uma igreja que evitava completamente essas práticas era verdadeiramente extraordinário. Segunda descoberta que transformou minha perspectiva, prosseguiu Michele. A Congregação Cristã no Brasil manteve uma postura de absoluta neutralidade política durante todo o período em que meu marido ocupou a presidência da República. Enquanto outras denominações se envolveram intensamente nas disputas eleitorais, nos debates políticos e nas manifestações partidárias, a CCB permaneceu focada exclusivamente em sua missão espiritual e no cuidado pastoral de seus membros. A observação sobre neutralidade política da CCB contrastava marcantemente com o envolvimento político intenso de outras denominações evangélicas durante o período Bolsonaro, destacando uma abordagem completamente diferente sobre o relacionamento entre fé e política.
Michele então fez uma confissão que surpreendeu até mesmo seus assessores mais próximos. Terceira descoberta que me humilhou profundamente. Descobri que enquanto eu buscava apoio político entre líderes evangélicos, organizava cultos no Palácio da Alvorada com objetivos claramente eleitorais e utilizava minha posição de primeira-dama para mobilizar o voto religioso. Os líderes da congregação cristã no Brasil mantinham seus templos completamente afastados de qualquer atividade política, preservando a pureza de sua missão espiritual. A comparação implícita entre sua própria estratégia política e a neutralidade da CCB representava uma autocrítica pública raramente vista no meio político brasileiro, demonstrando uma transparência e humildade extraordinárias. Quarta descoberta que me quebrantou completamente. Continuou com voz trêmula. A congregação cristã no Brasil possui uma das taxas mais impressionantes de integridade familiar e estabilidade social de todo o cristianismo brasileiro. Famílias inteiras permanecem unidas por gerações, não por pressão institucional ou manipulação política, mas por genuína transformação espiritual e valores cristãos autênticos aplicados consistentemente no cotidiano. A estabilidade familiar observada na CCB, em contraste com a crise familiar generalizada que afeta a sociedade brasileira contemporânea, sugeria um nível de eficácia na formação de caráter e valores raramente encontrado no cenário religioso atual. A ex-primeira-dama então revelou experiências pessoais que tocaram profundamente o coração de todos os presentes. Durante uma visita a um templo da CCB em Ribeirão Preto, presenciei algo que mudou para sempre minha compreensão sobre verdadeira influência social. Havia aproximadamente 400 pessoas reunidas em oração silenciosa, sem busca por visibilidade pública, sem interesse em reconhecimento político, sem qualquer agenda de poder. Apenas cidadãos brasileiros dedicados genuinamente à oração pela nação, pelos governantes e pela paz social, independentemente de partidos ou posições políticas. A descrição da oração política silenciosa e apartidária contrastava marcantemente com as manifestações religiosas politizadas que caracterizaram o período Bolsonaro, demonstrando uma abordagem completamente diferente sobre responsabilidade cívica cristã. Naquele momento, confessou Michele com voz visivelmente emocionada, percebi que havia passado 4 anos promovendo um tipo de cristianismo baseado na mobilização política, na busca por poder temporal, na instrumentalização da fé para objetivos eleitorais, enquanto estes irmãos simples haviam descoberto o verdadeiro segredo da influência cristã genuína. A oração intercessória silenciosa, a integridade pessoal consistente e o testemunho social através do caráter transformado. A admissão de que havia promovido um estilo de cristianismo politizado menos autêntico representava uma revolução completa na perspectiva da ex-primeira-dama mais influente da história política brasileira contemporânea. Michele então compartilhou um testemunho pessoal que emocionou profundamente toda a audiência. Conhecia a irmã Helena, uma anciã de 82 anos da CCB em Belo Horizonte, que me contou ter orado diariamente pela presidência da República durante todos os 65 anos de sua vida cristã, independentemente de quem ocupasse o cargo. Ela me disse: Irmã Michele, a Bíblia nos ensina a orar pelas autoridades constituídas, não para apoiá-las politicamente, mas para que Deus as conduza em sabedoria e justiça. Não preciso conhecer pessoalmente o presidente para interceder por ele. Preciso apenas obedecer ao mandamento divino de oração pelas autoridades. O testemunho da idosa da CCB ilustrava perfeitamente uma filosofia de responsabilidade cívica baseada na obediência bíblica ao invés de conveniência política, contrastando com a instrumentalização da fé comum em círculos evangélicos politicamente engajados. A repercussão da entrevista de Michele Bolsonaro começou a se espalhar rapidamente pelas redes sociais políticas e evangélicas. #MicheleBolsonaro se tornou trending topic nacional no Twitter em menos de 2 horas. Milhões de posts, compartilhamentos e comentários demonstravam o impacto profundo que suas revelações estavam causando no meio político e religioso brasileiro. Quinta descoberta que me transformou completamente. Prosseguiu a ex-primeira-dama. A congregação cristã no Brasil mantém um dos programas de assistência social mais eficientes e silenciosos de todo o cristianismo brasileiro.
Descobri congregações que atendem milhares de famílias carentes mensalmente, fornecendo alimentos, roupas, medicamentos e apoio espiritual. Tudo custeado pelos próprios membros através de contribuições voluntárias, sem qualquer pedido de recursos governamentais, verbas públicas ou reconhecimento oficial. A descrição do trabalho social silencioso e autofinanciado da CCB demonstrava que a autenticidade espiritual se manifestava naturalmente em ação social prática e eficiente, sem necessidade de marketing político ou promoção governamental. Michele então fez uma declaração que chocou completamente o mundo político brasileiro. Como ex-primeira-dama que teve acesso privilegiado a informações sobre diferentes denominações religiosas durante 4 anos de governo, devo reconhecer publicamente que a congregação cristã no Brasil demonstrou um nível de integridade institucional, neutralidade política e eficácia social que superou significativamente muitas outras denominações que buscaram ativamente nossa parceria e apoio governamental. A admissão de que a CCB havia demonstrado integridade superior às denominações que apoiaram o governo Bolsonaro representava uma avaliação política e espiritual sem precedentes na trajetória da ex-primeira-dama mais discreta da história republicana brasileira. Sexta descoberta que me humilhou profundamente. Continuou com crescente emoção. Descobri que a congregação cristã no Brasil possui uma das taxas mais impressionantes de formação cidadã genuína de todo o cristianismo brasileiro. Seus membros são conhecidos por sua honestidade no trabalho, integridade nos negócios, responsabilidade familiar, respeito às leis e contribuição positiva para suas comunidades, independentemente de reconhecimento público ou incentivos governamentais. Os dados sobre cidadania exemplar na CCB contrastavam marcantemente com a crise de valores cívicos que caracteriza a sociedade brasileira contemporânea, destacando a eficácia de uma formação espiritual genuína na produção de cidadania responsável. A ex-primeira-dama então revelou uma decisão que surpreendeu profundamente todos os presentes, baseado em tudo que descobri e vivenciei. Anuncio publicamente que estou organizando um instituto apartidário de estudos sobre cristianismo autêntico e responsabilidade cívica, tendo como principal referência de pesquisas práticas espirituais e sociais da congregação cristã no Brasil. A proposta de criar um instituto baseado no estudo da CCB representava uma ruptura histórica com décadas de alinhamento político-religioso no meio evangélico brasileiro, sinalizando uma nova abordagem sobre a relação entre fé e responsabilidade pública. Este instituto não se destina a promover atividades políticas partidárias ou conversões denominacionais, explicou Michele, antecipando possíveis mal-entendidos. Seu objetivo é pesquisar e promover elementos do cristianismo autêntico que contribuam para a formação de cidadãos íntegros, famílias estruturadas e comunidades saudáveis, independentemente de filiações partidárias ou denominacionais específicas. A explicação da ex-primeira-dama demonstrava que sua proposta havia sido cuidadosamente considerada para transcender divisões político-religiosas e focar em valores universais que beneficiem toda a sociedade brasileira. Michele então compartilhou uma experiência pessoal que tocou profundamente todos os presentes. Durante minha visita a um templo da CCB no interior de Minas Gerais, presenciei algo que me marcou para sempre. Uma família inteira, avós, pais, filhos, netos, envolvida silenciosamente em atividades de caridade comunitária, distribuindo alimentos para famílias carentes, visitando idosos abandonados, oferecendo apoio a desempregados, tudo sem qualquer divulgação pública, sem busca por reconhecimento político, sem expectativa de retorno ou benefício pessoal. A descrição da família servindo silenciosamente ilustrava um tipo de cidadania cristã madura e desinteressada raramente vista em ambientes político-religiosos tradicionais, caracterizados pela busca por visibilidade e reconhecimento público. Naquele momento, confessou Michele com voz visivelmente emocionada, questionei profundamente minha própria abordagem sobre influência social. Será que havia utilizado minha posição de primeira-dama principalmente para promover agendas políticas, ao invés de servir genuinamente ao povo brasileiro? Será que havia confundido poder temporal com responsabilidade espiritual? As questões levantadas pela ex-primeira-dama representavam uma autocrítica profunda sobre o uso do poder político
e suas possíveis limitações na promoção de transformação social genuína. Michele então revelou estudos detalhados que havia encomendado. Contratei uma empresa especializada em pesquisa sociológica para analisar comparativamente os indicadores de contribuição social entre diferentes denominações evangélicas brasileiras. Os resultados foram absolutamente surpreendentes e transformadores para minha compreensão sobre eficácia cristã autêntica. A menção de pesquisa científica independente demonstrava que a ex-primeira-dama havia baseado suas conclusões em dados objetivos ao invés de impressões pessoais ou conveniências políticas. A congregação cristã no Brasil apresentou os melhores índices em praticamente todas as categorias de contribuição social analisadas, revelou Michele, causando murmúrios de surpresa na audiência. Menor índice de membros envolvidos em corrupção, menor incidência de problemas com a justiça, maior taxa de honestidade tributária, maior estabilidade empresarial entre fiéis, maior contribuição para obras sociais comunitárias e maior índice de integridade moral entre lideranças. Os dados científicos apresentados validavam objetivamente as observações pessoais da ex-primeira-dama, demonstrando que a neutralidade política e tradicionalismo da CCB produziam resultados mensuráveis superiores em termos de contribuição social e integridade cívica. Michele então fez uma confissão que emocionou profundamente toda a audiência. Como mãe de família e ex-primeira-dama, devo admitir que encontrei na congregação cristã no Brasil um modelo de formação cristã familiar e cívica que produz resultados superiores aos que conseguimos alcançar através de todas as nossas políticas públicas, programas governamentais e iniciativas oficiais durante 4 anos de governo federal. A admissão de que outro modelo denominacional produzia resultados familiares e sociais superiores às políticas governamentais representava uma humildade extraordinária e uma transparência raramente vista entre figuras políticas de primeiro escalão. Sétima descoberta que me transformou completamente, continuou a ex-primeira-dama. A congregação cristã no Brasil mantém uma filosofia de transformação social baseada exclusivamente no exemplo pessoal, na integridade individual e na contribuição silenciosa para suas comunidades. Ao contrário de outras denominações que buscam influência através de atividade política, lobbying governamental ou mobilização eleitoral, a CCB constrói sua relevância social através do caráter transformado de seus membros. A comparação entre a estratégia de influência social da CCB e as abordagens político-religiosas tradicionais destacava a eficácia de um modelo baseado no testemunho pessoal, ao invés da articulação política e institucional. A ex-primeira-dama então revelou planos extraordinários. Anuncio que destinarei recursos pessoais significativos para estabelecer bolsas de estudo universitário para jovens de famílias de baixa renda, tendo como critério principal de seleção não a filiação política ou denominacional, mas a demonstração de caráter cristão íntegro e compromisso com contribuição social genuína, inspirada no modelo de cidadania que observei na congregação cristã no Brasil. A decisão de investir recursos pessoais em um programa baseado no modelo da CCB demonstrava o impacto profundo que a descoberta havia causado na perspectiva social e filantrópica da ex-primeira-dama mais influente da política brasileira contemporânea. Este programa não se destina a promover proselitismo denominacional ou atividade política partidária, explicou antecipando possíveis críticas. Seu objetivo é identificar e apoiar jovens brasileiros que demonstrem potencial para contribuir positivamente para nossa sociedade através de integridade pessoal, responsabilidade familiar e serviço comunitário desinteressado. A explicação demonstrava que Michele havia desenvolvido uma visão sofisticada sobre investimento social, baseado em valores cristãos universais, ao invés de critérios político-denominacionais específicos. A ex-primeira-dama então compartilhou uma experiência que tocou profundamente todos os presentes. Conheci o irmão João, um empresário de 54 anos da CCB em São Paulo, que me contou ter construído ao longo de 30 anos uma empresa de médio porte, sem jamais se envolver em corrupção, sonegação fiscal, exploração trabalhista ou qualquer prática comercial desonesta. Perguntei como conseguia competir no mercado brasileiro mantendo padrões éticos tão rigorosos. Ele respondeu: Irmã Michele,
A Bíblia ensina que a prosperidade verdadeira vem da bênção de Deus sobre negócios conduzidos com integridade. Prefiro crescer lentamente com honestidade do que enriquecer rapidamente com desonestidade. Minha responsabilidade é ser fiel aos princípios cristãos. O resultado financeiro é consequência da bênção divina. O testemunho do empresário da CCB ilustrava perfeitamente como princípios cristãos autênticos podiam ser aplicados consistentemente no mundo dos negócios, produzindo prosperidade sustentável e contribuição social positiva. A repercussão da entrevista continuou crescendo exponencialmente. Analistas políticos de todo o Brasil começaram a reavaliar o papel das denominações religiosas na política brasileira. Cientistas sociais desenvolveram pesquisas sobre diferentes modelos de engajamento cívico-cristão. Universidades federais incluíram estudos sobre neutralidade política religiosa em seus departamentos de ciência política. O professor Dr. Fabrício Sardenberg, cientista político da UNB, comentou: independentemente de avaliações sobre o governo Bolsonaro, a honestidade demonstrada por Michele Bolsonaro em reconhecer virtudes em uma tradição cristã politicamente neutra representa um exemplo extraordinário de maturidade democrática que deveria inspirar líderes de todos os partidos. A validação acadêmica independente elevava o debate para além de questões meramente político-partidárias, estabelecendo um precedente para análise científica sobre diferentes modelos de responsabilidade cívica cristã. Michele Bolsonaro então fez a declaração mais surpreendente de toda sua entrevista. Como resultado desta jornada de descoberta espiritual e cívica, anuncio que estou iniciando uma nova fase de minha vida pública, dedicada exclusivamente à promoção de valores cristãos autênticos na sociedade brasileira, completamente apartidária e baseada nos princípios de integridade, neutralidade política e serviço social silencioso que aprendi com nossos irmãos da Congregação Cristã no Brasil. A proposta de uma nova carreira pública baseada no modelo da CCB representava uma evolução sem precedentes na trajetória da ex-primeira-dama mais influente da política brasileira contemporânea. Esta nova fase incluirá, explicou Michele detalhadamente, criação de programas de formação em cidadania cristã apartidária, estabelecimento de centros comunitários de assistência social silenciosa, desenvolvimento de iniciativas de reconciliação social baseada em valores cristãos universais e promoção de diálogo interdenominacional, focado em contribuição social genuína ao invés de atividade política. A amplitude dos projetos propostos demonstrava que a experiência havia causado uma transformação genuína e profunda na perspectiva pública da ex-primeira-dama mais discreta da história republicana brasileira. A ex-primeira-dama então dirigiu palavras específicas aos telespectadores, aos milhões de brasileiros que acompanharam nosso governo e continuam acompanhando nossa família através da mídia. Peço humildemente que considerem seriamente a possibilidade de que talvez tenhamos nos equivocado ao misturar excessivamente questões religiosas com atividade política partidária. A Congregação Cristã no Brasil nos ensina que a verdadeira influência cristã na sociedade acontece através da transformação pessoal genuína e do serviço social silencioso, não através de mobilização eleitoral ou articulação política. A sugestão de repensar a mistura entre religião e política representava uma evolução significativa no pensamento da família política mais influente do cristianismo evangélico brasileiro contemporâneo. Oitava descoberta que me humilhou profundamente. Continuou. A Congregação Cristã no Brasil produz um impacto social extraordinário em suas comunidades sem jamais buscar reconhecimento público, verbas governamentais, parcerias oficiais ou visibilidade midiática. Cidades com presença significativa da CCB apresentam índices menores de criminalidade, maior estabilidade familiar, menor incidência de corrupção local e maior coesão social. Isso acontece naturalmente, como consequência da transformação de caráter individual de seus membros. Os dados sociológicos apresentados validavam o impacto transformador silencioso da CCB nas comunidades brasileiras, demonstrando que a autenticidade espiritual produz consequências sociais mensuráveis e duradouras sem necessidade de reconhecimento político. Michele então revelou uma decisão extraordinária.
Convido oficialmente a liderança nacional da Congregação Cristã no Brasil para uma série de diálogos privados sobre como diferentes tradições cristãs podem contribuir para a construção de uma sociedade brasileira mais justa, mais íntegra e mais unificada, sem comprometer nossa diversidade denominacional ou nossas liberdades democráticas. O convite oficial para diálogo representava uma ruptura histórica com décadas de instrumentalização política do cristianismo evangélico, sinalizando uma nova abordagem sobre o papel da fé na sociedade democrática brasileira. A ex-primeira-dama então compartilhou sua experiência mais impactante. Durante uma visita à sede administrativa da CCB em São Paulo, fui recebida com uma cordialidade cristã genuína que me envergonhou profundamente. Apesar de nossa família ter governado o país sem jamais buscar diálogo com sua denominação, fui tratada com respeito, dignidade e carinho fraterno. O ancião responsável me disse: Irmã Michele, não guardamos ressentimentos políticos. Nossa responsabilidade é orar pelas autoridades constituídas e contribuir silenciosamente para o bem-estar social brasileiro. Estamos sempre dispostos a colaborar com qualquer iniciativa que promova valores cristãos autênticos e beneficie nossa nação. A resposta graciosa dos líderes da CCB ao governo que os havia ignorado demonstrava uma maturidade espiritual e magnanimidade cristã que contrastava marcantemente com as polarizações típicas do ambiente político brasileiro. Nona descoberta que me transformou, revelou a ex-primeira-dama. A Congregação Cristã no Brasil desenvolveu ao longo de décadas um sistema de formação cristã baseado exclusivamente no desenvolvimento de caráter, na maturidade espiritual e na contribuição social silenciosa, ao invés de critérios como habilidade política, capacidade de mobilização eleitoral, influência midiática ou articulação com o poder público. O contraste entre os critérios de formação da CCB e os padrões comuns no cristianismo político evangélico destacava diferentes filosofias sobre o que constitui liderança cristã autêntica na sociedade contemporânea. Michele encerrou sua entrevista histórica com palavras que se tornaram instantaneamente marcantes. Aprendi que a verdadeira grandeza de um cristão na sociedade não se mede pela influência política que exerce, pelo acesso ao poder que conquista, pelos cargos que ocupa ou pela visibilidade midiática que alcança. A autenticidade cristã se manifesta na integridade pessoal consistente, na contribuição social silenciosa, no serviço desinteressado ao próximo e no testemunho de caráter transformado que inspira outros a viver com maior honestidade e responsabilidade. As palavras finais da ex-primeira-dama representavam uma evolução madura em sua filosofia sobre cristianismo e responsabilidade pública, demonstrando como experiências autênticas podem transformar perspectivas e inspirar novas abordagens à participação social cristã. A repercussão da entrevista continuou crescendo nas semanas seguintes. Partidos políticos de todo o Brasil começaram a reavaliar suas estratégias de relacionamento com denominações religiosas. Seminários teológicos incluíram estudos sobre neutralidade política cristã em seus currículos. Organizações da sociedade civil desenvolveram projetos de diálogo interreligioso, apartidário. A própria Congregação Cristã no Brasil, mantendo sua característica tradicional, discrição, emitiu uma declaração oficial cuidadosamente elaborada. Recebemos com profunda humildade e gratidão cristã as palavras da irmã Michele Bolsonaro. Não buscamos reconhecimento político ou validação pública, mas glorificamos a Deus por qualquer oportunidade de contribuir para o bem-estar social brasileiro através do testemunho cristão autêntico. Permanecemos disponíveis para